Diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aí eu te pergunto, você sabe o que é candeia? Na Bíblia, a candeia refere à luz de Deus que é refletida através da sua vida. Ou seja, a maneira como você conduz a sua vida, a sua perspectiva, é aquilo que vai refletir aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa otimista, vai refletir para as outras pessoas otimismo. Se você é uma pessoa negativa, vai refletir para as outras pessoas coisas negativas. Então, a gente precisa sempre analisar e avaliar a maneira como a gente vai conduzir as situações à medida que tudo vai acontecer na nossa vida. Então, eu vou trazer para vocês dois fatos da minha vida, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso e a gente ver as perspectivas. Hoje fala muito se de você analisar o copo meio cheio ou meio vazio, ou seja, a maneira como você visualiza as situações, ou seja, o seu olhar, ele está inclinado para coisas pensando positivamente ou negativamente. Então, meu caso, meu filho mais novo, ele foi diagnosticado com autismo 2 anos atrás. E no momento que ele teve esse diagnóstico, a gente entra em desespero, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe como vai lidar, a gente fica preocupado com o futuro do nosso filho, ainda mais a sociedade hoje que a gente vive, que as pessoas não tendem a ter compaixão e nem respeitar o próximo. Só que eu posso dizer com certeza para vocês que uma criança que ela tem um transtorno do espectro autista, ela carrega alguns pontos especiais que normalmente a gente não analisa. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. O meu mais novo, o meu último, que ele teve o autismo, né? Tem o autismo. E aí tem coisas que ele faz hoje que eu comecei a dar muito valor, muita importância para tudo que ele faz, que nos outros dois eu não ligava. Por exemplo, o fato dele me chamar de pai, ele vir na minha direção me dar um abraço, para mim era uma coisa banal, porque os outros faziam assim. Só que no momento que ele fez, para mim foi uma coisa surpreendente, extraordinária, porque ele não fazia, né? Ele não tinha essa autonomia, esse desejo. A partir do momento que ele começa a ter esse desejo, essa vontade no coração dele, eu comecei a valorizar as pequenas coisas que antes eu não valorizava. Então, às vezes um acontecimento ou alguma coisa, ela serve para poder mostrar para a gente que Deus está cuidando de tudo, que tudo vai ser no tempo de Deus e que as coisas não precisam ser perfeitas. As coisas não são perfeitas e para que sejam coisas divinas, elas precisam ser perfeitas. O que vem de Deus, ok, é perfeito, mas nós somos imperfeitos. E a gente procura a perfeição, só que a gente não tem, porque a gente é cheio de erros. Deus é perfeito. Então por isso que a gente tem que sempre se apegar à palavra para que a gente consiga se assemelhar aos olhos de Cristo e a gente possa ter uma candeia realmente sempre ativa na gente, porque a gente precisa refletir a luz de Deus através da nossa vida. E aí eu vou trazer um outro fato para vocês. Há mais de 1 ano atrás eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E quando a gente começa a conviver com pessoas que têm esse problema, a gente observa que cada pessoa age de um jeito, cada pessoa recebe o diagnóstico de um jeito, as pessoas não são iguais, os tratamentos não são iguais, para cada um é de um jeito diferente. Só que, independente de cada um ter de uma forma diferente, a gente precisa mostrar e até compartilhar com outras pessoas, e é por isso que eu fiz o Instagram, para poder mostrar para as pessoas que sim, é um problema, é uma doença delicada, a gente precisa ter cuidados, mas que não é um diagnóstico de uma doença que vai acabar com a sua vida. Você só vai precisar se adaptar e moldar muitas coisas. E aí onde eu falo que eu analiso pelo lado positivo,
O meu filho me ensinou a valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, coisas que eu não observava, ver Deus em tudo. E o segundo é a esclerose. A esclerose me mostrou, e que até eu consigo mostrar isso para as outras pessoas, que o nosso cuidado, a nossa percepção, ela tem que ser compartilhada para que as outras pessoas vejam esse reflexo de luz na nossa vida. Por que eu fiz aqui? Eu gosto de mostrar eu falando, eu brincando com meus filhos, eu viajando, eu saindo, eu dirigindo, eu trabalhando. Porque eu quero mostrar para você que você também é capaz, mas que a gente precisa adaptar e mudar algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, eu precisei até que me exercitar de forma contínua, sempre estar me exercitando. Eu precisei mudar minha alimentação. A minha alimentação hoje precisa ser uma alimentação saudável. Eu preciso beber bastante água. Eu preciso estar exercitando sempre a minha mente, porque a esclerose muitas vezes ataca a parte cognitiva, a gente fica com esquecimento. Ou seja, eu precisei ter essa experiência, estar com esse problema, para que eu pudesse valorizar o que realmente lá atrás a gente valorizava mais, né? O fato de você ter uma vida saudável, se exercitar para poder prolongar a tua vida, ter uma atividade com seus filhos, com seus familiares, seu cônjuge, estar junto deles, dar importância, dar valor para aquilo que eles são para vocês, para os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos. Então a gente precisa valorizar, sabe por quê? Porque para a gente ter uma rede de apoio é importante. Hoje a gente está bem, amanhã pode não estar. E amanhã, quando a gente não está bem, a gente precisa de uma pessoa junto para poder ajudar e levantar a gente. Então por isso também que eu falo muito de Deus, porque eu falo para todo mundo. Quem me sustenta e quem me levanta todos os dias é Deus. Porque se não fosse Ele, não seria possível continuar essa caminhada. Sabe por quê? Porque dor você vai sentir, dor física, dor psicológica, dor mental, dor da perda, dor de não conseguir fazer alguma coisa, você vai ter. Você vai ter. Só que a gente precisa o quê? Se levantar, se recuperar, pensar que Deus deu pra gente mais um dia e é mais um dia pra gente poder viver e viver bem com a nossa família, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Então, a partir de hoje, seja a candeia para que a luz de Deus seja refletida na tua vida para poder ajudar outras pessoas. E tenha fé, porque Deus ele sempre vai estar do teu lado, ele sempre vai estar te sustentando.